E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta, finalmente galera, depois de 5.000 anos para o Comentando Animes. Para comentar galera o episódio derradeiro da Liga Keilos aqui no canal. Sim galera, o episódio que definiu o campeão da Liga Keilos. E quem será que foi? Agora vocês já sabem na verdade, mas vou dar o spoiler depois da vinheta, galera. Só sei que o Ash tava lá, galera. O Ash tava na final do bagulho, do negócio louco. Será que finalmente, galera, o Ash ganhou essa caceta? Na verdade eu já sei também, eu já sabia faz muito tempo, bem antes de assistir. Mas saberemos depois da vinheta. Saberemos não, todo mundo já sabe na verdade. Vou falar só depois da vinheta. Vamos lá então. Pois é, né, galera? Quem ganhou, vocês já sabem, né? Foi o Ash. Uhul! Aê, final. Não foi, galera. Não foi o Ash, não. Não foi o Ash. Não foi o Ash. Foi triste, galera. O Ash perdeu de novo, esse desgraçadinho. Mas enfim, vamos entrar, galera, nos méritos, né, do assunto principal do vídeo, que é a derrota do Ash, de fato. Foi por isso que eu voltei para comentar esse assunto. Mas vamos primeiro comentar porque faz algum tempo, né, que eu não trago comentando animes aqui para o canal. Eu já falei por alto lá em outro vídeo que eu parei, na época tinha tido uns rolinhos aí na minha vida, coisa pouca, coisa não tão grave assim não, coisa que dá para levar, mas que deu na época, né, tinha que resolver os bagulhos, então deu uma entroncada. Só que depois, galera, para retomar os episódios, eu perdi um pouco o ânimo, porque eu tinha que assistir os episódios, né, que estavam faltando. Acumularam alguns episódios, eu ficava assim, não, tem que assistir uns 2, 3 episódios de Pokémon, não quero. Aí depois acumulou 4, 5, 4, 5, 6, 7, ficou piorando agora a situação a cada momento, porque os episódios se acumulavam, e se acumulavam, e se acumulavam, e se acumulavam mais, se acumulavam mais, e minha preguiça ficava maior. Porque eu nunca gostei muito, galera, do anime de Pokémon, vocês sabem aqui, né? Quem me acompanha, galera, no Comentando Animes, sabe que eu acho o anime de Pokémon, em termos de história, bastante fraco. Então isso também não me motivou a voltar. Então, por uma razão e por outra, né, galera, acabei tendo problemas que me incomodaram no iniciozinho. Isso acumulou alguns episódios, o que tirou a minha vontade de assistir esses episódios e foi acumulando cada vez mais e diminuindo, galera, a vontade. Virou um certo tipo de bola de neve que eu não pude mais lidar, basicamente. O resultado foi, vou assistir só esse episódio mesmo, porque eu não vou assistir todos os outros, que eu tô com preguiça, não vou conseguir assistir 200 episódios que estão faltando aí assistir. Eu não sei lá quantos episódios, inclusive, eu não assisti. Quantos eu pulei. Eu poderia consultar? Poderia, mas eu estou sem internet no momento. Eu não quero abusar da internet do meu 3G, porque, né, a internet do 3G, galera, é meio caro, né? E aqui eu usei a internet do meu 3G para abrir as vitórias, galera, ou melhor, os resultados do Ash nas ligas Pokémon, né? Porque não teve vitórias ainda. Tem a vitória, galera, estimada, né? Vitória na Liga Laranja. Não podemos esquecer da vitória na Liga Laranja, né? Uma vitóriazinha ele teve. Mas beleza. Aí, galera, nessas questões todas, finalmente voltei. Voltei porque as pessoas me disseram: Noob Gamer, você viu o episódio de Pokémon do final da Liga Keilos, onde o Ash perdeu? Sim, a galera vai vir em cima, galera, de mim. Já com spoiler na minha cara mesmo, beleza. Ok, tá tranquilo. Tá tranquilo, galera, não me incomodou em nada. E foi bom que deu uma estimulada para voltar esses vídeos aqui. O episódio, galera, que eu acabei de assistir agora, já sabendo o resultado, mas não vendo, né? Não tendo nenhum detalhe sobre como aconteceria, é um episódio interessante de batalha, como esperado, né? É a batalha do Alan contra o Ash na final da liga. Final, galera, a primeira vez que o Ash chega numa final, se eu não muito me enganava, e eu consultei aqui na internet, e até onde eu vi, é essa bagaceira mesmo. Os resultados dele foram anteriormente top 16, top 8, top 4, top 8 e agora ele foi vice. Então é o melhor resultado do Ash, vejam só. Temos aqui uma melhoria, hein? Temos aqui uma melhoria. É o famoso, no próximo ele ganha. No próximo finalmente ele ganha, né? Pelo menos é tudo que indica, galera, aqui. Vai chegar, né, um novo anime, uma nova temporada, com um novo jogo que tá pra lançar, eu acho. Então talvez nessa temporada o Ash finalmente ganha e saia, galera, dessa nhaca, né, que perder toda hora. Eu queria que tivesse ganho logo agora, pra ser sincero. Mas considerando que o próximo anime talvez não demore muito, né, por causa do jogo que tá pra ser lançado aí no final do ano, então não é tanto tempo. Da perspectiva do
dos criadores, acho que faz sentido. Eu não faço a mínima ideia, galera, como é que vai ser o anime daqui pra frente, só tô especulando. Nem cheguei a pesquisar, né, porque eu tô na internet no momento também quando eu estou gravando o vídeo, então nem daria pra pesquisar muito. Mas acredito eu que tenha sido talvez essa decisão, né, deixar para a próxima temporada, galera, a próxima que não vai demorar muito pra chegar, o que pelo menos não precisa demorar muito pra chegar, e deram um resultado pra ele expressivo, né, porque foi o melhor resultado da carreira dele em uma liga importante, por assim dizer, né? Porque a Liga Laranja não é muito importante, né? Porque não tem nos jogos, aquela coisa toda. Você sabe como é que é, né? Então, galera, o que eu achei? Mas o que eu achei particularmente da decisão, com uma opinião minha? Eu não gostei. Eu queria que ele tivesse ganho dessa vez. Não é porque não, você não torce pelo Ash, né? No Big Gamer. Eu torço pelo Ash, apesar de não ser o maior fã do Ash do mundo, né? Eu acho um personagem meio chato às vezes, muitas vezes. Mas, como eu já falei aqui pra vocês várias vezes também, eu queria que ele fizesse ganho agora, porque o número de derrotas que ele já teve já foi bem considerável. E diferente do que os produtores parecem pensar, eu não acho que ele perder uma liga, galera, signifique que ele tem uma motivação a mais pra continuar. Ou que na verdade até tem, mas eu não acho que se ele tivesse ganho, isso precisaria necessariamente dizer que perderia um pouco a graça, sabe? De acompanhar, porque parece que é isso, galera, que eles têm na cabeça, eu acho, os produtores roteiristas, que não tem muito na cabeça, nós achamos bem, mas lá pelos roteiros dele normais, né, que eles não tem muita coisa na cabeça, os roteiristas de Pokémon, eles ficam ali meio de boa, galera, um trabalho meio fácil, né, meio tranquilo, roteirizar Pokémon, não é tão difícil, a animação de Pokémon aí é gostoso. Esse episódio, por exemplo, é muito bonito, galera, animadamente, uma animação realmente bonita. Eu já falei outras vezes aqui, já elogiei a animação de Pokémon XYZ outras vezes, mas esse episódio realmente, de novo, é um bom episódio em termos de animação. Mas o roteiro, galera, é aquele cocô de novo, né? É aquele cocôzinho. Esse episódio não dá nem pra saber, na verdade, porque é só uma batalha. Episódios de batalha são os melhores. Mas acredito eu que não tenha mudado muito esse aspecto aí. Mas a decisão, galera, parece ter sido meio essa. Não vamos fazer ele ganhar agora pra deixar o povo pensando, ah não, na próxima ele ganha, foi vice nessa, né? Então vamos fazer uma expectativazinha aqui. Vamos deixar ele chegar bem pertinho, vou fazer ele ser vice. Vamos fazer se ele o Vasco, né, do negócio. Por que a gente falar isso, né, galera? E pior que eu até gosto do Vasco, não torço pelo Vasco de fato, mas eu até gosto. Enfim, galera. O Vasco tá ganhando bastante coisa recentemente também. Mas é isso, né? Eles acreditaram agora que o melhor resultado seria fazer, né? Essa segunda colocação na minha cabeça, eu acho que foi por causa disso. Pra deixar, mais uma vez, com motivação, né? Será que ele vai ganhar na próxima? Será que não? Mas eu acho, galera, justamente esse é o problema, né? O gancho da vitória, né? De ele vai perder ou vai ganhar, é um gancho desnecessário. Eu acho que poderia dar certo independente, galera, de existisse esse gancho ou não. Mas eles acreditam, pelo menos na minha cabeça, de que é importante manter isso o máximo possível, né? Não pode ganhar se não perde um pouco da graça, se não perde um pouco do desafio. O que, para mim, é uma decisão problemática e que eu veria que era melhor eu ter ganho dessa vez. Tem lá as razões do Alan? Deve ter. Deve ser razões interessantes, não sei, porque eu não estava acompanhando o anime há vários episódios, então não tem como determinar, mas é isso que acontece. Olhando sempre da perspectiva, galera, de quem acompanha o anime já faz um tempinho, e de quem acompanha o geral do anime, né, não necessariamente as temporadas, que acompanha a primeira e a segunda, né, depois uns episódios malucos aí perdido, e essa agora a sexta, alguns episódios iniciais ali, essa é a minha impressão. Então é negativa, galera. Com a maior parte de vocês, inclusive, não gostou. Alguns devem ter gostado certamente, até podem se expressar nos comentários ali, porque gostaram do fato do Ash não ter ganho. Mas acredito eu que a maioria também preferiria que ele tivesse vencido. De toda forma, foi um resultado, galera, que historicamente foi o melhor dele, né? Em ligas principais, como eu já falei. Então teve pelo menos uma producênciazinha, né? Podemos colocar dessa maneira. E do episódio em si, né? Para falar um pouco do comentador anime tradicional, onde eu comentava o episódio, as principais partes. É uma batalha interessante, uma batalha legalzinha. É quase a batalha inteira no episódio que eu assisti. Tem um episódio anterior, né, que é o episódio onde o Pikachu ganha uma batalha e tudo mais. Esse eu não vi, mas eu sei que aconteceu por causa do resuminho, né, do episódio anterior que passou. E esse episódio é legal, porque os episódios de batalha são os episódios que eu mais gosto de Pokémon, né? E como eu falei pra vocês, a animação tá bem bonita. Eu só tenho uma reticência pra fazer nesse episódio. A parte, como eu falei pra vocês, é positiva a impressão geral, eu gostei da batalha, mas eu acho que a estratégia de você terminar a batalha no esquema, como vamos chamar aqui, galera,
Nós trupica, mas não cai. Sabe aquela música Nós trupica, mas não cai? Eu acho um clichê um pouco escroto. Como assim, no Big que você tá falando? No final da batalha, os dois, né, fazem aquele golpe, um golpezinho meio clichê, um bate no outro, aí sobe um fumaceiro. Subiu o fumaceiro, agora é clichê número 1 clássico, né? Pra terminar a batalha de Pokémon, sobe a fumaça de violenta. Subiu aquela fumaça, aí depois que a fumaça vai, né, a galera baixando, aí você sabe, é o momento de aparecer quem é que vai ganhar agora. Depois da explosão, subiu a fumaça, quem é que vai ganhar? Aí os dois Pokémons ficam em pé. Aí aquele que trupica, galera, aquele que faz uma desequilibradazinha primeiro, opa, vou perder, mas na verdade esse vai ganhar. Isso já aconteceu agora umas 300 vezes, né? Pokémon 300 Pokémon. E pior que eu não assisti todas as temporadas. E já aconteceu 300 fucking vezes esse negócio, né? Do Pokémon dar uma trupicada ali, dar uma balançada e o outro Pokémon é que perde. Caraca, que coisa chata. Pelo menos dessa vez, né? Dessa vez ele podia fazer o inverso, né? O Pokémon que deu a trupicada poderia de fato perder, né? Só pra mudar um pouco, né? Dar uma variadazinha ali, pegar a pessoa impressionada no momento. Se fosse o Pokémon do Ash que fosse trupicar e caísse de fato. Mas não, galera. É o Pokémon do Alan, o Charizardão lá, o Mega Charizard, que vai lá, desequilibra, mas que na verdade acaba desequilibrando totalmente e perdendo a batalha depois. É o Pokémon do Ash. Ai, Pokémon, esses clichês, meu Deus do céu. Oh, pra que isso? Pra que isso, meu Deus? Mas enfim, galera. E termina assim a batalha. Eu fico um pouco incomodado, galera, porque uma das coisas mais desgastantes de Pokémon justamente é a repetição. Eles são muito repetitivos, galera, muito repetitivos. Tudo bem que o anime é formulaico por si só, como eu já entrei aqui em detalhes várias vezes, né? Mas precisa colocar até o mesmo clichêzinho toda vez. Precisa, né? Porque o povo é preguiça, galera, de roteirista de Pokémon, como a gente já fala aqui há muito tempo. Mas fora isso, acho que a grande reticência é essa, né, em termos de episódio em geral, apesar de eu não gostar do resultado. A minha crítica ao episódio específico em termos do roteirozinho ali é isso. Até porque episódio de batalha não tem muito como errar, né? Roteiro em geral. Aí eles erram nisso, mas tudo bem. Ok. No mais é uma batalhinha, galera, legal. O povo lá participa aqui, acolá. O povo torcendo pra lá, o povo torcendo pra cá. As batalhinhas são decentes. A batalha final do Charizard contra o Greninja modificado do Ash, eu queria que fosse um pouquinho melhor. Mas também não acho ruim. Eu acho que poderia ter elaborado um pouquinho mais. Acho que eles deram uma agilizada naquela batalha que não foi não deu o tom épico que poderia ter dado. Eu não acho que foi ruim, eu gostei, como eu falei pra vocês, a batalha foi ok pra mim. Mas eu acho que eles poderiam ter elaborado um pouquinho mais aquela batalha também, pra ter sido mais épica, mais condizente com o final da Liga Kalos, mais, né, grandioso. Eu já vi ele enrolar por menos, né, galera, porque não dá uma prolongadazinha da batalha, pelo menos final. Acho que poderia até ter sido feito. Mas tá aí, galera, então minha opinião geral é essa. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de vídeo. Um bom tempinho já, conferi aqui. Mas para recapitular agora o que eu achei de fato. Fazia muito tempo que eu não assisti o anime, peguei, galera, o episódio aqui como desavisado, então só foquei na batalha. Não gostei do resultado, o Ash ter perdido. Acredito eu que possa ter um papel na história, sim, a derrota do Ash pode ser interessante. Mas eu acho que de uma forma ou de outra, olhando na perspectiva geral, mais global, né, eu queria essa vitória do Ash. Porque eu acho que o anime poderia ter outras formas e outras maneiras de tentar atrair a atenção do público. Outras que não fosse simplesmente o Ash perdendo e você esperando que ele ganhe na próxima, né? Como aconteceu novamente, mais uma vez. Eu acho que o Ash podia, galera, ter um ou dois títulos, sabe? E isso não seria incômodo. A derrota na maioria das ligas, né? Tipo, deixa eu ver quantas ligas exatamente ele participou aqui. Se bem que foi uma por cada temporada, né? Mas deixa eu ter certeza aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, tem 6 mesmo, né? Então ele poderia ter ganhado, por exemplo, essa e mais uma outra aqui no meio, sabe? Perdido 4. Né? Sabe? Acho que seria uma quantidade razoável da minha cabeça. Porque o desafio, galera, de você vencer outra coisa, é o famoso desafio de permanecer no topo. É maior, né? O povo não diz isso, o povo do esporte adora falar. É maior do que você ficar no topo. Chegar no topo não é o principal. O principal é você permanecer no topo. Mas aí o anime acha chato. Essa conversa aí de esportista chato pra cacete, legal mesmo é o cara ganhar e quando ganhar perde a graça. Parece que é essa agora a ideia deles, eu acho, na maioria do momento. Pelo menos pelas decisões que eles costumam tomar, né? Parece que é isso que eles resolvem fazer. Mas beleza então, galera, eu vou continuar talvez acompanhando o anime a partir daqui. Talvez. Agora no próximo episódio eu também venha comentar o episódio seguinte a esse. Vamos ver, não prometo nada, mas quero trazer assim
pra gente continuar aqui. Próximo episódio vai ter muita história, vai ter ali uns tentáculos, porque o episódio acabou com tentáculos, galera. Olha só que clássico do Japão, né? Tentáculos no anime. É um clássico, né? Ninguém pode negar, né? Tentáculos sempre tem muitas coisas no Japão, vocês sabem. Mas nem sempre animes infantis, né? Diga-se de passagem também. Mas tá lá, galera. Tem os tentáculos do Zigardão Malandro, como um desafio lá que vai ser colocado em prática no episódio posterior. Vamos ver o que vai acontecer, então vou ver se eu volto para comentar isso. Mas tá aí, galera, minhas opiniões gerais, o retorno do Comentando Animes. Eu preciso das galinhas também, né, que apareceram durante o vídeo todo também, retomando fortemente aqui. É um clássico, né? A geladeira, as galinhas, tudo agora igual ao que sempre foi. O roteiro não muito bom de Pokémon, tudo tá junto. Esse episódio, como eu falei pra vocês, galera, não tinha muito como errar em um roteiro porque é batalha, né? Mas ainda assim eu acho que ele deu umas cagadinhas ali nas questões de agilizar um pouquinho demais. O batalha que poderia ter sido um pouquinho melhor. E também o fato do clichêzão final, né? Daqueles golpezinhos lá escrotos do Trupica Mas Não Cai, né? Como eu falei pra vocês, vai ser o nome que eu vou dar agora pra esse tipo de clichê. É o clichê Trupica Mas Não Cai. Mas então é isso, galera. Muito obrigado a todos pela companhia aqui no retorno do Comentando Animes. Se você quiser assistir os episódios anteriores do Comentando Animes, vou tentar deixar aqui na descrição uma playlist dos episódios anteriores, que teve episódio pra cacete. Mas já faz um tempão também que eu não trago, então tá bem pouco atualizado. Faz um tempão mesmo, galera. Foi questão quase um ano, sei lá, que eu não trago essa bagaceira aqui. Eu poderia até olhar, mas eu tô realmente economizando meu 3G que pode precisar, né, galera, pra depois. Então é isso. Mais uma vez agradeço pela companhia. Quem puder deixar aquele gostei, galera, pelo retorno aqui triunfal do Comentando Animes, que eu pretendo não deixar pra lá de novo, pelo menos não por qualquer coisa. Que se acontecer uma coisa mais importante, mais problemática, tu vai ter que suspender, né? Mas algo mais tabaqueiro, eu quero continuando. Quero continuar fazendo aqui pra vocês. Beleza? Gostei? Quem não tiver inscrito pode se inscrever aqui embaixo para receber mais vídeos como esse, como outros. E aqui embaixo também na descrição do vídeo ficam as minhas redes sociais para quem quiser me seguir por lá. Dar sua opinião também sobre o final de Pokémon XY, que achou. Se gostou, se não gostou também pode comentar por lá. Sobretudo no Twitter, que eu respondo bastante por lá também. Quem quiser mandar sua opinião no Twitter, fique à vontade. E é isso, galera. Um grande abraço a todos. E na condição, galera, de mais uma vez, vamos dizer assim, assistidores, pessoas que presenciaram mais uma derrota, galera, no Ash da Liga Pokémon, eu me despeço de você. Todo mundo, né, galera, que eu e vocês provavelmente já ganhamos algumas ligas Pokémon, né? Eu já perdi as contas de quantas eu ganhei. Mas certamente muita gente já ganhou muito mais do que eu, inclusive, que está assistindo agora. Você pensar que o Ash não ganhou nenhuma, né? É isso, né, galera? É isso aí. Esse é o Ash que nós conhecemos. Mas é isso, um grande abraço a todos. E fui. Eu acho que buga, galera, se o Ash ganhar uma liga assim importante. Eu acho que dá uma bugada no mundo. Eu acho que esse vai ser o Ash quando, galera, ganhar a liga na próxima temporada, ou sei lá quando, vai dar um bug, galera, mundial no negócio todo. Podiam dar um rematch também pro Ash nessa liga, né? Podia ser, sei lá, uma coisa dessa. Aí o Ash acaba ganhando depois, porque o Alan foi desclassificado. Eu já tô, né, galera, especulando demais. Tô endoidando aqui. Mas então é isso. Um grande abraço a todos e fui. Ai, bateu um negócio aqui.